Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h03. Esse é o Sala de Redação desta segunda-feira. E é uma segunda-feira especial porque é o dia do fisicultor, aquele homem que cuida da nossa saúde, que cuida do nosso corpo e que merece todo o abraço, todo o nosso carinho. A Sala de Redação tem Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, Gimo qualidade comprovada. Sobre o Grupo IESA, eu quero lembrar que ainda está de pé a promoção solidária que o grupo está fazendo. Você entra no Instagram, registra seu nome, passa a ser seguidor do Grupo IESA. E cada pessoa que entrar é 1 quilo de alimento que vai para as entidades assistenciais. Então, está aí uma boa chance de você participar e também colaborar através dessa ação solidária do Grupo IESA. Bom, nós temos hoje muitas coisas boas para contar no Sala de Redação. Nós temos o tricampeonato do Grêmio, nós temos a liderança do Inter, nós temos a grande atuação, a dignidade extraordinária do Caxias, que ontem deu um trabalho, um sufoco para o Grêmio. Enfim, bom, vamos lá, deixa eu ver, quem é que eu vou escolher para falar primeiro? Duda Garbi, como é que foi aquele segundo tempo? Tu buscasse algum subterfúgio, assim, alguma coisa para te deixar mais aliviado? Como é que foi aquilo ali? Tu chegasse a correr para alguma outra sala da tua casa? Como é que é, Duda? Casa, boa tarde para todo mundo. Vamos lá, vamos começar. Já falei ontem no Zona Mista, eu vou repetir porque acho que é legal a gente poder conversar sobre isso. Fiquei super feliz ontem em relação ao título, mas eu não me empolguei. Foi uma comemoração contida, quase que constrangida, porque a maneira com que o Grêmio jogou ontem para mim foi ridículo. Ontem o Grêmio foi ridículo. Não é o título, tá? É a atuação. E eu sei separar as duas coisas. Eu estou super contente com o tricampeonato. O Grêmio, só que eu jogo dentro de um contexto. Os últimos 5 jogos do Grêmio são 4 empates e 1 derrota. É um campeonato em que o Grêmio tem méritos porque venceu o seu maior rival várias vezes, mas o Grêmio não pode, com todo o respeito que o Caxias tem, perder 3 de 4 jogos que fez com o Caxias durante o Campeonato Gaúcho. Para mim isso é inadmissível. Embora o campeonato esteja na mão do melhor time, com justiça, porque fez por onde, mas eu achei ontem, eu fiquei constrangido com a maneira com que o Grêmio foi campeão, vibrei, fiquei feliz, mas eu tô assim, num horizonte, sabe, Pedro, preocupado porque eu vi a coletiva depois, fiquei muito feliz, os jogadores têm que vibrar, todo mundo tem que ficar feliz, mas a maneira com que se apresentou, né, eu tomara que seja um discurso externo. Eu gostaria muito de verdade que a gente colocasse, né, a mão na consciência, assim, e entendesse que Duda, tá faltando coisa ali, tá faltando um processo coletivo. Deixa eu só concluir, Pedro. Um processo coletivo importante, mudaram peças, e essas peças ainda eu vou dar, óbvio que vou dar tempo, porque é de mim, eu dou tempo pra gente ver, só que tem coisas que eu tô começando a ficar bem preocupado, Pedro, e isso está fazendo já eu não ficar tão confiante para daqui para frente. Tomara que as coisas melhorem. Nós vamos falar sobre isso, sobre essas coisas ao longo do programa, todo mundo vai poder falar, mas tu está falando em discurso externo. Sim, tem uma coisa que é o discurso externo, mas tem outra. O Grêmio era 16 jogos invicto e agora são 5 jogos sem ganhar. Tu vê como as coisas se alteram quando as atuações não correspondem àquilo. O Grêmio tá havendo um engano aí, o Grêmio ganhou do Caxias. Não são 5 jogos, não. Não faz essa conta aí, porque não. Realmente. Não, mas de qualquer forma, Guerrinha, tem aquela vitória 2-0 do Caxias, mas tem 4 empates no Campeonato Brasileiro e tem essa derrota para o Caxias. Bom, Guerrinha, como é que tu define o que aconteceu ontem na Arena, esse título do Grêmio e as preocupações que o Grêmio deve estar carregando para o Campeonato Brasileiro numa semana que tem 2 jogos que precisa fazer 6 pontos, contra o Sport e contra o Atlético Goianiense, não dá para ser diferente. Eu acho que o Duda traduziu legal. Um título merecido por tudo que fez, a campanha que fez, eliminou o seu maior rival, fez o que tinha que fazer na Serra, mas, ao mesmo tempo que foi merecido, foi preocupante pela atuação de ontem. O Grêmio, que no Campeonato Gaúcho
foi melhor do que os outros, eu digo melhor do que os outros até em comparação ao Caxias, mesmo que ele tenha perdido 3 vezes, porque a pontuação do Grêmio é maior. Então, isso tem o seu valor. Mas o Grêmio de um tempo para cá, o torcedor até, daqui a pouco ele vai reagir, vai dizer, não, o torcedor com o pé no chão, eu digo sempre, tem vários tipos de torcedor. Eu escuto muito o torcedor pé no chão, independente de quem ele torça. Eu não gosto de conversar muito com o torcedor árvore de Natal, o enfeitado. Esse eu não gosto. Porque esse está tudo bom para ele. Então, a opinião dele, eu já sei, tá bom, ganhou, perdeu, empatou, jogou bem, jogou mal, tá bom. Não, esse aí não. Eu gosto de gosto de conversar com quem enxerga futebol. Para mim aprender até, eu não aprendi tudo ainda, aprendi muito, mas não aprendi tudo. Bom, e esse torcedor, ele mostra preocupação e com razão. Por quê? Porque ele viu o Grêmio recentemente jogar muito mais do que está jogando. Aquele Grêmio que entrava em campo e o adversário olhava e dizia, meu amigo, nós vamos sofrer, nós vamos ter que correr atrás da bola. Qual é a posse de bola do Grêmio? Terminava lá, todo mundo tinha a preocupação, é 80% ou 85%. Aquele Grêmio acabou. Então o Grêmio precisa se remontar. Verdade que o futebol brasileiro, na sua quase totalidade, está muito parecido. Não tem o bicho papão, não apareceu esse time ainda. Mas o Grêmio ainda está abaixo daquilo que jogava e precisa melhorar para aspirar títulos. Para ganhar o Gauchão, merecidamente, como ganhou, tá legal, passou. Mas o próprio Campeonato Brasileiro, com 4 empates, e essa atuação de ontem não deixa dúvidas. O Grêmio é muito menos Grêmio do que foi recentemente. E o torcedor sabe disso, o torcedor que eu me refiro, pés no chão. Então, o Grêmio precisa fazer alguma coisa, encontrar de novo o jeito de se aproximar da forma que jogava, que o Grêmio está usando muito a bola aérea, o Grêmio não tem essa característica, o Grêmio joga com a bola no chão, e o Grêmio precisa recolocar peças. O Grêmio perdeu qualidade, a saída do Everton é muito grande para o Grêmio, porque quando a coisa apertava, dava nele, ele resolvia. O Jean-Pierre não termina um jogo, apesar de ser um titular, eu acho que ele joga muita bola, mas o Grêmio precisa de um armador, porque se ele vai sair, não é o Thiago Neves que vai dar a resposta. E precisa de um centroavante de movimentação, não um centroavante cravado no meio dos zagueiros, como é o Diego Souza, para ter uma alternativa. São peças que o Grêmio precisa para tentar se aproximar daquele Grêmio que encantava. E aí, Diogo Oliveira? Pedro, acho que o Guerrinha e o Duda tocaram em 2 pontos importantes. Assim, talvez o Grêmio esteja se enxergando nesse momento de uma maneira superestimada, sabe? Porque tu vê, o Grêmio quando vai jogar contra adversários mais fortes, o Inter, o Flamengo, o Corinthians, ele se mobiliza e aí ele faz o que coletivamente todo time tem que fazer. Tem que ser um pouco operário também. Marca, encurta a marcação, o Jean-Pierre lá no jogo, o Flamengo está lá na frente, marcando o zagueiro, marcando o goleiro. E aí quando o Grêmio enfrentar times menores, talvez ele entre numa ideia assim, eu não estou dizendo que é de propósito, mas uma ideia de, não, eu sou muito melhor, eu posso jogar meia bomba, posso jogar, sabe, administrando, e o Grêmio não tem tanta bola assim, talvez, para fazer isso, porque daí vem um adversário com menos luzes e faz o que coletivamente todo mundo tem que fazer, marca, sabe, ganha divididas e atrapalha a vida do Grêmio. Eu acho que talvez o Grêmio tenha que tomar, assim, um banho de humildade, sabe? Olha, ontem o Grêmio não marcou. Foi por isso que o Grêmio sofreu tanto no segundo tempo. O Grêmio não marcou. Todos os jogadores do Grêmio deram espaço. E do ponto de vista tático, daí, o Lucas Silva e o Darlan, o Lucas e o Darlan, eles não deram dinâmica para o Grêmio, né? O Darlan até é surpreendente, porque ele é um jogador que sabe fazer isso. E aí bastou o Caxias marcar o Jean-Pierre e o Caxias colocou o Grêmio no bolso no segundo tempo, né? Embora o Grêmio tenha vencido o título, no segundo tempo o Caxias colocou o Grêmio no bolso, jogou mais, terminou com mais posse de bola e mais finalizações. Eu acho que talvez o Grêmio tenha que olhar para si mesmo, Pedro, e pensar assim, olha, eu não sou, como disse o Guerrinha, não sou mais aquele time lá de 2016. Se não pegar e correr e ser coletivo todos os jogos, ele vai se atrapalhar. Tá, deixa eu ver o Leonardo Oliveira. Boa tarde, Pedro. Me surpreendeu muito ontem o Caxias. O Caxias com uma consciência tática, um jogo de bola muito elaborado. Em nenhum momento o Caxias apressou o jogo mesmo, tendo de fazer gols. Ele foi construindo a vantagem.
E não é de hoje que o Grêmio vem em queda de rendimento. Teve a desconcentração contra o Novo Hamburgo? Teve. Falta de foco. Ali o Grêmio achou que estava resolvido. Mas ontem, contra o Caxias, talvez a ausência do Maicon tenha sido muito sentida, e do Matheus Henrique, claro, que dá dinâmica no meio campo, principalmente o Maicon, que tem a bola. Mas o Grêmio foi envolvido em 2/3 da partida, e muito envolvido. O Grêmio não viu, no segundo tempo, o Grêmio não viu a bola. E as mexidas do Renato ontem, elas não foram corretas. Aquela mexida do Thiago Neves eu achei injustificada. Aí ele recua o Isaac para jogar na saída de bola, na função mais recuada, deixa o Thiago Neves na armação, depois ele arruma de novo. Me parece que o Grêmio está num processo de transição e está procurando soluções para uma vida sem o Everton, que elas apareceram em Caxias e é normal que oscile, né? Principalmente pela ausência do Maicon, elas não apareceram no final de semana, mas o Grêmio é muito carente das suas individualidades. E quando tu carece muito de individualidade, o teu problema ele passa a ser coletivo. E o Grêmio, vou repetir, o Grêmio não vai ter mais o jogador que vai resolver. O Maicon é muito importante, cadencia o jogo, mas o Maicon não decide jogo. Então, o processo do Grêmio é um processo coletivo e o Grêmio está num momento de transição, porque o Renato está começando um Grêmio remodelado. Dentro desses 5 anos que ele vai completar, neste momento, ele está recomeçando o Grêmio, ele está resetando o Grêmio e está procurando novas soluções, porque o processo do Grêmio ele precisa ser mais coletivo e menos individual. E ele ainda é muito individual. Pois é, eu estava ouvindo ontem o nosso balanço final e o Zé Alberto estava falando com o Guerrinho, um negócio que eu achei muito interessante. O Maicon não é o Maicon de 3 anos atrás. O próprio Jeromel e Kahneman já não são mais os jogadores de 3 anos atrás. O Grêmio perdeu o Everton, o Grêmio está perdendo qualidade, o Grêmio está tentando se recolocar. O que a gente pode dizer assim do futebol do Grêmio? Qual é o Grêmio que o Renato tem hoje, que o Romildo tem hoje? É o Grêmio que ganha 3 Grenais ou é o Grêmio que perde 3 vezes para o Caxias? Eu acho que essa é a pergunta que precisa de uma resposta. Quem é que responde isso? Não, eu não sei se vou conseguir responder, porque acho que ninguém consegue responder isso, mas tem uma coisa que é uma característica assim desse grupo que o Renato coordena, tá? Porque esse grupo mudou muito, assim. Eu venho batendo nessa tecla. Esse grupo mudou, tá? O grupo que venceu ali 16, 17, 18 já é bem diferente desse daí, embora algumas peças ainda estejam. O Renato, o comandante Renato, quando ele vence bem concentrado, e te dou inúmeros exemplos, nos jogos da volta ele administra. Ele administra, não sei se é de propósito, não sei se é inconsciente que bate, mas ele acaba administrando e, por vezes, ele se ferra, né? Como o Atlético Paranaense, que ali ganhou muito bem em casa, chega fora, tenta fazer um jogo que é uma administração e vai muito mal e perde a classificação. Ontem, é um gol que o Diego Souza faz, e eu não vou aqui dizer que é ruim fazer gol, mas o gol destruiu o Grêmio. O Grêmio faz um gol e simplesmente destrói o jogo, acaba. O Grêmio simplesmente para de jogar. O Diego Souza fazendo, aliás, uma partida muito boa. O Diego Souza é o melhor jogador do Grêmio no ano de 2020. Tá? É o melhor jogador do Grêmio. Mas o resto, cara, é impressionante ontem, Pedro. Eu fiquei assustado com a maneira com que o Grêmio se comporta no segundo tempo, cara. Colocando o David Braz para segurar o jogo. Fazendo o Renato fazendo sinal de que tinha acabado o jogo. Acabou o jogo. Na sua casa, fez linha de 5, né? Coloca. E o David Braz não sabe se joga ao lado do Maicon, um pouco mais pra frente, né? 2 metros, 3 metros pra frente da zaga, se fica no meio de Jeromel e Kahneman. Cara, ontem eu fiquei preocupado, porque eu de verdade, ontem, se o Caxias faz o 3-1, não é injusto. Não é injusto, absolutamente não é injusto. Naquele jogo, o campeonato inteiro, o Grêmio foi merecedor do título, e é um título importante porque 30 anos, 20 anos que não ganhava, né, desde 87, se eu não me engano. Então é muito importante. Tá na história. É lindo, é maravilhoso. Tem que se comemorar, tem que cornetear o rival, tem que colocar cachecol no Renato, tem que fazer tudo isso. Eu assino embaixo, tem que fazer, porque a fase é propícia. Mas agora só para concluir, Davi, agora para tudo e vamos repensar. Tem coisas a se mudar e se melhorar. O que eu fico pensando sobre isso é se o Grêmio tem
esse diagnóstico aí. Se ele acha que tem alguma coisa errada, se o Renato acha que tem alguma coisa errada, ou se é assim mesmo, se tudo está bem, se a direção do Grêmio acha que tem alguma coisa errada, ou se é um processo que outras vezes já aconteceu e que depois aos poucos vai se corrigindo e que o Grêmio tem um ingrediente mágico assim no seu DNA ou no seu sangue, ou seja lá no que for, na sua camiseta, que ele vai fazer com que ele... Tem a imortalidade tricolor, né? Isso, que consiga suas conquistas e tal. Eu não sei se existe esse diagnóstico. Isso que me intriga, né? Porque as contratações do Grêmio, tá? Vamos pegar, o Grêmio perdeu o Everton, né? E nesse ano, que é uma tremenda perda, né? Como disse o Pedro aí, o Maicon é um baita jogador, mas não é o mesmo jogador de tempos atrás. Mesma coisa Kahneman, Jeromel e outros, tá? Mas as contratações do Grêmio, o Orejuela é bom jogador, o Vanderlei é melhor do que os outros goleiros que o Grêmio tinha, tá? Tudo isso é verdade. Agora, são contratações assim que se possa dizer, não, pá, agora sim, agora vai fazer a diferença. Porque o que o Grêmio tem nos últimos tempos é uma contratação de risco que foi feita com o Diego Souza e que deu muito certo. Diego Souza está jogando demais, está fazendo gol, parece que nasceu centroavante, né? Não parece que houve uma evolução, digamos assim, né? Ele chegou como volante, passou para meia, depois de meia ele era atacante, agora ele é centroavante fincado. São Né? os caras menos inteligentes que eu conheço no futebol, um baita centroavante que jogava de volante. Ah, para! Pois é, uma coisa estranha, né? Mas ele está funcionando. Então foi uma contratação de risco que deu certo, mas as outras contratações são contratações medianas e tal. E quando tu tem um time de jogadores medianos, o teu time é mediano, ele não vai passar disso. Né? Excepcional, o Everton foi vendido. Tem Kahneman, tem Jeromel, tem o Maicon e tal, mas como a gente disse, eles estão todos entrados eu menos, ainda né? acho o time do Grêmio muito bom, cara. Ele só não está rendendo. Aí que eu quero diagnosticar. O que está acontecendo? Será que, às vezes, duas coisas que me pegam hoje, tá? Que eu olhando essa sequência. O Guerrinha pegou bem. Até quero pedir desculpa. Realmente, o Grêmio venceu o Caxias, né, por 2-0. Então entra na conta dos 6 jogos, são 4 empates, uma vitória e uma derrota. Desculpa por isso. O preparo físico do Grêmio, ele não parece estar ainda num nível bom. Tá? Eu não estou comparando com os outros clubes, eu quero comparar com o Grêmio. Eu já vi esses mesmos caras estarem melhor condicionados e não precisarem dar uma pisada no freio quando fazem um resultado. Eu já vi esses caras meterem 5-0, 4-0, 3-0. Eu já vi. Ou seja, a preparação física está aquém. Primeira coisa. Segunda coisa, parece que o time ainda está, por vezes, mal treinado. Treinado mesmo, de mecânica de jogo. Eu vejo algumas jogadas que é falta de saber qual é o que fazer, qual é a jogada do meu parceiro, entendeu? Eu dar no cara e não saber para onde ele vai. Eu dar no cara e não saber se eu tenho que correr por fora ou correr por dentro. Isso é mecânica de jogo. Eu tô preocupado com isso, porque eu sei que esses caras jogam mais. Eu tenho certeza que o GPR pode render mais. Eu tenho certeza... Tu mesmo colocasse aqui no programa que o Grêmio tem 2 tipos de competição. Se foi tu, agora não me lembro quem é que foi. Alguém colocou, e eu acho que aí está uma das razões por que o Grêmio tem determinados desequilíbrios. Por exemplo, o Grêmio jogou um Grenal que fez 2-0 do Inter e poderia ter feito 4 ou 5. Quer dizer, o Grêmio estava afim de jogar. O Grêmio foi para o Grenal com uma determinação extrema e botou o Internacional no bolso. O Grêmio foi jogar contra o Flamengo e não ganhou por essas coisas do futebol, mas deveria ter ganho. Quer dizer, de novo o time estava motivado. Agora, daqui a pouco o Grêmio vai jogar contra o Caxias. Será que o Grêmio tinha aquele espírito? Será que é isso que o Grêmio está se achando, assim, o rei da cocada? Eu não sei mesmo se ele está se achando, mas assim, o primeiro jogo contra o Caxias parecia que valia mais. O Grêmio faz 2-0, poderia até ter tomado o gol, até foi anulado de forma correta, mas ele faz 2-0 e ele praticamente, né, mata o jogo. Então, até que ontem faz uma partida ridícula. E foi campeão, porque até o Romildo falou, jogamos o suficiente para taça, e é verdade. Não mata quando tu tem 90 minutos cada jogo, tu tem que pegar os 2 jogos, né? Porque daí isso que deu o título pro Grêmio, a soma dos 2 resultados.
Mas é que eu tô pensando pra frente. Eu não tô olhando agora aqui. Óbvio que se eu parar só olhar agora é maravilhoso. Eu sou Mas ele tricampeão jogou gaúcho, mal na maioria tô dos nem dois aí. jogos, né, Duda? Agora, vamos pegar daqui pra frente, tá? Projetar. O que nós temos de tendência se nada for feito? É um Grêmio com altos e baixos de novo, jogando jogos importantes com uma concentração extrema. E olha, aí eu vou poder ir na KTO e botar dinheiro no Grêmio. Agora, por exemplo, tem 2 jogos aí que eu já não sei agora se o Grêmio vai ganhar certo. Não, eu já botei na... Não, o Grêmio ganha os 2, não. Não, se o Grêmio não ganhar os 2, o Grêmio tá fora do Campeonato Brasileiro. Ele tem que ir com toda a motivação do planeta. Eu sei disso. Assim como os cientistas estão atrás... Sim, Pedro. Ele tem que ir. Assim como os cientistas estão atrás da vacina, o Grêmio tem que ir atrás dos 6 pontos dessa semana. Não, tem que ir, eu tenho certeza que ele tem que ir. Eu só não sei se ele vai. Por tudo que ele tem me mostrado, entende? Não, claro é que isso vai, que tá me pegando claro agora. Que vai. E eu tô, Pedro, eu tô se muito essa de boa semana assim. não for, aí tem que botar isso pra rua, tem que demitir, passa. Não, aí tá. Passa no departamento pessoal. Não, eu ia chegar nessa, tá? Nesse quesito. Ontem eu e o Davi, a gente tava fazendo uma live depois, e uma galera dizendo, fora Renato, fora. Não, eu não sou dessa turma, tu esquece. Tu não me chama pra brincar de fora Renato. Isso eu tô fora. Isso eu tô fora. Não vou compactuar com fora Renato, hipótese nenhuma. Renato é o meu treinador. O que eu quero é melhorar o que o Renato já fez de bom. Pois é. Bom, Guerrinha, tu costuma dizer, e acho que dizes com sabedoria, que contra os pequenos tem que pontuar, né? E o Grêmio tem 2 jogos para fazer 6 pontos. Senão, e aí, Guerrinha? O Grêmio agora não tem a outra opção, né, Pedro? O Grêmio está atrasado na tabela, o Grêmio está na segunda página, tem um jogo a menos, mas está na segunda página, os de trás estão passando pelo Grêmio, né? Então, tu precisa aproveitar. É aquele negócio, quem empata no Campeonato Brasileiro, nem sempre ganha 1 ponto, quase sempre perde 2, quase sempre, né? Então, agora, nos próximos 5 jogos, a tabela é muito boa para o Grêmio. Muito boa. O Grêmio não pode deixar a peteca cair. Eu até acho que a motivação é um fator importantíssimo nos dias atuais, pelo equilíbrio que a gente está vendo aí. Ninguém está jogando lá essa bola que possa se dizer assim, meu senhor, esse é o time a ser batido. Eu não tenho essa opinião ainda formada. Então, tu tem que aproveitar muito esses jogos contra os adversários que não são candidatos a título. Vão brigar muitos deles para não cair, outros para tentar talvez uma Sul-Americana. E não pode dar sopa pro azar. Tu tem que ganhar, independentemente do local. Né? O Sport dentro da arena, não tem público, sim, mas é em Porto Alegre o jogo. O Sport ontem perdeu pro Curitiba, a gente já viu o Curitiba. Então, qualquer resultado que não seja uma vitória, vai deixar o Grêmio muito atrasado na tabela. Faltam depois 30 jogos, lá sei eu. Sim, mas tem que tirar a diferença, né? Porque tu tá atrás de 12 ou 13. Não adianta tu tirar de 11, tu tem que tirar de todos. Não, mas aqueles jogos decisivos. O líder do campeonato, que tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras quarta-feira, o líder do campeonato é o Internacional, para quem não se deu conta ainda, tá? Ele tem depois também uma carreira de 4 jogos que, olha, ele deve ganhar no mínimo 3, assim, por baixo. O Inter está fazendo uma coisa muito... E Fortaleza fora. O Inter está fazendo uma coisa muito importante. O Inter está acumulando gordura. Num campeonato equilibrado, acumular gordura é muito importante. Muito, muito, muito importante. Porque, claro que vai ter daqui a pouco um resultado inesperado. Todos vão ter, não é só o Inter. O Flamengo, por exemplo, já teve o seu resultado inesperado, que foi a derrota para o Atlético Goianiense. Vai ter, isso aí vai acontecer. Mas tu acumulando gorduras, o que acontece? Tu sofre menos. Menos. O Inter tem feito isso. O Botafogo, o Inter foi lá na casa do Botafogo e a tendência é que o Inter vai fazer no campeonato 6 pontos em cima do Botafogo. O Flamengo já não vai fazer 6 pontos. O Flamengo fez 1 no empate. Vai fazer no máximo 4. Então essas coisas, na hora de fechar a conta, fazem uma diferença. Então, claro que daqui a pouco vai ser surpreendido, todos serão surpreendidos. Todos vão perder jogos que ninguém imagina. Mas acumular gordura é muito importante, mas muito. E o Inter está fazendo isso com sabedoria.
Agora, Olha, tem um jogador, Pedro, que eu fico pensando o que está acontecendo com ele e se vai ser isso mesmo que será o futuro dele, que é o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é um jogador com a bola no pé, a gente vê impressionante, ele com a bola no pé, o domínio dele, o chute, a potência do chute que ele tem, de longa distância, inclusive. Ontem ele deu um chute de longa distância, uma pancada. Ele chuta forte, ele chuta com direção, ele dribla, ele tem domínio, o passe dele é uma tacada de sinuca. Então, baita jogador com a bola nos pés, mas ele tem que tomar consciência de que ele precisa se mover mais no jogo. Claro que ele não vai ser um Tinga, né? Ele não tem nem porte físico, tamanho físico para ser um jogador de grande movimentação, mas ele precisa ter um pouco mais de ambição, se apresentar mais para a jogada. Não é nem assim marcação, cercar o adversário, não precisa lá tirar a bola, sabe, dar carrinho e tal, mas cercar o adversário, se apresentar para o jogo, abrir um pouco os espaços, né, com movimentação, entrar na área, procurar entrar na área e chutar ali da meia-lua, com aquele chute que ele tem, meu Deus do céu. Então, esse jogador ele acaba atrasando o time. Um jogador com essa categoria, que pode ir para a seleção brasileira, se ele quiser. Pode ir, com o jeito que ele joga. Mas se ele continuar jogando dessa forma, ele não vai para a seleção brasileira, ele vai para o Guarani de Campinas. Mas ele saiu do time e o time se atrasou, né, Maurício? Mas é porque ele tirou o Jean-Pierre e o que ele tinha para colocar? Ele colocou no lugar o Isaac, né, e o Thiago Neves. Foram as mudanças. Ele tirou o Jean-Pierre. É brabo, né? Por que ele tirou o Jean-Pierre? Porque o Jean-Pierre não está jogando nada. Né, Diogo? Por que ele não, mas não era o Jean-Pierre que não estava jogando nada. Tinha um combo não jogando nada ontem. Tinha vários não jogando nada. Só que os outros que não estavam jogando nada, Maurício, os outros todos que não estavam jogando nada, eles estavam participando do jogo. E o Jean-Pierre estava atrasando o jogo. Pois é, eu tenho a impressão que. Eu compreendo. Aliás, eu vou assinar com você, todos. Eu não é nem reparo, tá? A questão não é reparo, não vou chamar de reparo. Eu vou dizer que as vírgulas que você abriu para fazer o Jean-Pierre um jogador de seleção brasileira, elas todas estão corretas. No futebol competitivo de hoje, ele tem que dar uma entrega sem a bola que ele ainda não consegue alcançar. Eu só preciso dar 2 descontos ao Jean-Pierre. Primeiro, que são 2 partidas consecutivas que ele sai, o Renato tira o Jean-Pierre e o Grêmio cai de produção. Mas independentemente disso, o Jean-Pierre é o cara que passou meio ano recuperando uma lesão muscular, curou dentro da pandemia, ele tinha voltado a jogar, mas não como titular ainda. Dentro da pandemia há um atraso, não na sua recuperação clínica, mas na sua condição de ritmo de jogo, porque são outros 4 meses parados. E a outra parte que eu quero descontar é que o Jean-Pierre deste momento é um Jean-Pierre que não estava 100% concentrado por um problema pessoal, que ele já fez referência hoje no Globo Esporte. Ele falou sobre o caso do pai dele e a recuperação, e que toda a família viu o jogo de ontem de dentro de um quarto de hospital. E eu preciso dar um desconto para esse jogador no seu nível de concentração quando tem um pai recuperando de coronavírus. Mas os outros reparos que você faz, Davi, para ser jogador de seleção, ele precisa melhorar nesses quesitos, precisa. Mas é um jogador muito raro. Nossa Senhora. Eu preciso chamar o intervalo comercial e logo depois dele eu quero que o nosso cudesista de plantão, o nosso grande, extraordinário Leonardo Oliveira, fale desta liderança extraordinária do Internacional, 18 pontos jogados, 15 conquistados, não é para qualquer um. Como o segundo maior cudesista de plantão, Pedro, sou eu. O primeiro é tu, tá bom. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovadas. O Igor e a Andiara não me demitam por justa causa, mas eu não sabia que hoje é aniversário do Grupo RBS. Alguém sabia aí, não? Eu também não sabia, só eu não. Eu sabia. Idiota, tá bom. Escuta, Leonardo Oliveira. Já comprei até bolo aqui, vai ter parabéns, vou reunir a família. Não dá pra deixar passar. Parabéns para você. Isso. Nesta data, querida Pedro. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Aê, Santaninha. Santaninha, vou te Pedro, contar, como se fosse ontem. Tô falando, Pedro, fica quieto. Desculpa. Me lembro como se fosse ontem. Maurício. Oi. Pensando
Não tu, vagabundo. Esse chinelão tá se metendo aí, Fantani. Pensando em formatando o grupo RBS, pensando, eu vou criar um império. Eu vou mandar em absolutamente tudo. E ele pensava, eu vou fazer o sala de redação para os vagabundos mau caráter que têm emprego e poder falar, porque senão eles não teriam capacidade. Mas o sala não é mais porque o mesmo, tudo né? depende do Nelson, Pedro. E o Nelson bravamente deu seguimento a toda essa história que hoje eu coordeno. Sabe que eu, quando fiquei sabendo que o pessoal da Ruder me mandou essa mensagem para a RBS, que nós agradecemos muito, porque a Ruder é cliente no Sala de Redação, mas é também quem cuida da segurança dos prédios da RBS. Quer dizer, tem uma relação dupla aí e nos dá uma segurança muito ampla, muito competente. A Ruder tem um trabalho maravilhoso. Quando eu esqueço o crachá em casa, os caras não deixam eu entrar, eles fazer toda uma ficha lá para nos dar a segurança toda. E eu sou meio esquecido, sou meio velhinho, né? Então isso acontece bastante. Bom, Goiaba. Goiaba. Não é verdade. Não Goiaba. é verdade. Tá bom. Não é verdade. O meu codesista de plantão, Leonardo Oliveira. Por que o Inter tá tão bem, tá tão bonito, tá tão líder, tá tão extraordinário, tá deixando a sua torcida tão feliz, hein, Leonardo? Pois é, Pedro, pela consistência do trabalho, né, Pedro? O que falta pro Cudê, e isso ele não alcançou ainda, é uma vitória em Grenal. Mas o trabalho dele é muito consistente. Se viu no sábado com todos os problemas, o Inter perdeu quase todos os atacantes e ele vai encontrando soluções. O Inter teve uma atuação muito segura contra o Botafogo, tirando ali os primeiros 20 minutos do segundo tempo. E aí ele não se constrange de fechar a casinha, de colocar o Musto, equilibrar o jogo. E embora todo aquele domínio do Botafogo, foram 2 chutes a gol, né? Tirando ali os 2 lances anulados pelo VAR. O Botafogo deu 2 chutes a gol. O Atlético Mineiro, na semana passada, deu 1 chute a gol. O segundo chute do Botafogo no domingo, ele acontece, no sábado, ele acontece aos 50 minutos. O Inter só levou 2 gols no campeonato e os 2 de pênalti, né? Mas no sábado Exato. Tem outro item, viu, Léo? Que me parece assim... E não, Maurício, nesse número do Pedro, eu fui buscar os números da temporada do Inter. O Inter levou 13 gols apenas em 26 jogos. Ou seja, há um trabalho que ainda está em fase de elaboração, é um trabalho que ainda vai requerer tempo, né? O Marcelo Lomba disse no Bem Amigo semana passada que é muita informação, que esse é um trabalho para no mínimo 2 anos, para que o jogador absorva todos os conceitos, mas me parece que o Inter está numa estrada muito bem pavimentada. Tem uma solidez defensiva, e isso é importante, né, Maurício, para o sucesso. Primeiro, não leva gol, e os números do Inter são bons, ele tem 40 gols marcados na temporada. A defesa está levando pouco, o ataque está fazendo, e aí tem esse aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Desde 79 que o Inter não tem um começo tão bom. E a gente percebe já as ideias do técnico no time. No sábado, Leonardo, houve, eu estava na transmissão e chamei a atuação do Inter, especialmente no primeiro tempo, de uma atuação de manual. Ele consegue pressionar o Botafogo no campo do Botafogo. Era o Botafogo que tinha vencido 3 dias antes o Atlético Mineiro, ou uma semana antes o Atlético Mineiro. Era um Botafogo com bons jogadores que vinha de um empate com o Flamengo, que o Flamengo empata no último lance do jogo. O Botafogo ganhava o jogo por 1-0. E sobre este Botafogo... poderia ter feito mais. E poderia ter feito mais, Pedro. E em cima deste Botafogo, o Cudê coloca o modelo Cudê de jogo. Aquele com o qual ele tinha vencido o Santos, o Atlético Goianiense, as partidas do Curitiba. Ele foi para dentro do campo do Botafogo, lá ele sufocou a saída do Botafogo e ele faz 2-0. Botafogo com a tal linha de 5 defensiva, pois ele faz um gol por fora, naquele passe maravilhoso do Moisés para o Galhardo, e o outro gol ele faz por dentro, com o tabelamento entre os zagueiros do Botafogo. O primeiro tempo foi de manual. No segundo tempo ele faz uma modificação que eu nunca gosto porque ela nunca dá certo, que é jogar Musto com Lindoso e parar de atacar. Só que ele percebeu, e isto é importante, um treinador que consegue ver o jogo com essa clareza, ele percebeu, Pedro, que Musto, Lindoso, Edenilson e o Patrick cansado, ele não ia atacar o resto do tempo exatamente como aconteceu contra o Atlético Mineiro. O que faz 5 minutos depois da entrada do Musto? O Cudê tira o Patrick,
que tinha feito um grande jogo, mas estava cansado, e bota o Marcos Guilherme. Ou seja, sobre a partida contra o Atlético Mineiro, a diferença é que contra o Botafogo, o Inter ficou com alternativa de ataque até o final. E o último lance do jogo, a última chance de gol da partida, é do Inter. Um cruzamento que vem da direita com o Galhardo, e o Marcos Guilherme ia fazer o gol, o zagueiro do Botafogo toca na bola e tira o prato de comida da frente do Marcos Guilherme. Então essa correção de o Internacional ter tido contra o Botafogo até o fim uma alternativa para também atacar, para também fustigar o seu adversário, isso foi um ponto do Cudê, entre outros tantos certos de quem é líder do campeonato. E tem um outro detalhe, Maurício, também que eu gostaria de salientar, né, pela minha visão de torcedor mesmo, é que o Cudê fez com que o ingresso do D'Alessandro fosse desde o começo do jogo, né? E realmente a gente sabe da qualidade absurda que o D'Alessandro dá no toque de bola, no cadenciamento do jogo, né? Ele é um maestro mesmo, né? Então ele consegue orquestrar, né? Consegue comandar a orquestra toda com uma propriedade que é dele mesmo, né? E como a gente não estava vendo o D'Alessandro jogando por muito tempo, eu acho que a saída do Internacional já com ele na escalação também mostra um mérito do Cudê em realmente saber que na hora que era preciso, né, pela falta de atacantes todos que estavam fazendo na frente, que pudesse ter um cara realmente diferenciado e com uma técnica absurda para poder dar esse cadenciamento todo. Então, como torcedor, eu saúdo, né, o Cudê. Exatamente, eu saúdo o Cudê por ter iniciado o jogo com o D'Alessandro. Né? E a saída do D'Alessandro, ela se dá, Guerra, justamente no momento que, claro, o D'Alessandro não tem 39 anos, já não consegue fazer aquela marcação totalmente de pressão. Foi uma belíssima atuação dele, jogou muito bem, só que ele tem um prazo no jogo, né? E aí o Inter começa a afrouxar a marcação e o Botafogo cresce. E tem uma mudança do Autuori, e aí que eu acho interessante, a gente está conhecendo o trabalho do Eduardo Cudê, embora tenha acompanhado muito o trabalho dele no Racing, a gente está conhecendo o trabalho dele. Ele começa a jogar xadrez com o técnico adversário, porque o Autuori tira o Foster, que estava fazendo a linha de 5, um zagueiro na frente da área, e coloca um outro volante de saída, né, o Luiz Otávio, e ele tira o Caio Alexandre, que é um volante, e bota um meia, o Bruno Nazário, que inclusive faz o gol. E aí, quando ele percebe que ele está perdendo, que está tendo dobra em cima da marcação dele naquele setor de jogo do meio-campo que é decisivo, o que ele faz? Ele coloca o Musto, e a partir da entrada do Musto, fazia tempo que eu não via isso, o Inter cozinhou o jogo. Em determinado momento foram 3, 4 minutos de troca de passe. O Odair Mirigol disse que vai cobrar direito autoral, que retranca é ele que sabia fazer, botar o Musto e o Moledo tudo no segundo tempo, foi fazer mais do que isso, Pedro. O Odair já desde o começo, né? O Odair já saía retrancado no vestiário. A base do time do Cudê é a base do time do Odair. É o tripé do meio-campo. Lindoso, Edenilson e Patrick. Sem é a dúvida. mesma base, é a mesma base. Mas a postura é diferente. São a postura é diferente. A postura é diferente, Malinotti. O Odair, que as pessoas se esquecem, aí fica sempre. Fica sempre a última imagem. Fica sempre a última imagem do cara. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Mas o Odair, a gente, no início do ano passado, o Inter, e não só, durante todo o ano passado, o Inter dentro de casa, o Inter propunha o jogo, amassava os adversários. Ele estava sempre em cima. Fora de casa, que era o grande defeito do Inter, é que ele se retraía, que era a grande cobrança que se fazia ao time do Inter. Mas ele amassava dentro de casa. O Cudê tem a sua forma diferente de jogar, tem alguns movimentos diferentes, tal, mas basicamente ele está com o tripé de meio de campo, porque que são os três, Lindoso, Edenilson e Patrick. O Patrick, que no ano passado era cobrado, teve uma cobrança em cima do Patrick como se ele fosse o D'Alessandro. Ele não é o D'Alessandro, ele é o Patrick. Ele é um jogador auxiliar de meio campo. E como auxiliar ele faz bem aquele papel. É um jogador forte, ele é combativo. Eu me lembro daquele jogo contra o Flamengo superior, e o Patrick enfrentando o time do Flamengo quase que inteiro sozinho, né, lá no Maracanã. Né? E os outros jogadores, o Thiago Galhardo hoje está fazendo o papel que o Nico Lopes fazia no início do ano que vem. Do ano passado, desculpa. No ano passado o Nico Lopes
ele era o goleador do time, era jogador perigoso, todo mundo falava do Nico Lopes, o Nico Lopes estava crescendo e tal. Depois, quando entrou o Guerreiro, aí ele começou a decair, porque mudou a função dele, ele teve que se tornar um jogador mais de lado no ataque e tal, ele não era tão central. Mas o Thiago Galhardo está fazendo o que fazia o Nico Lopes. Então, se a gente for ver mesmo, o centro do time é mais ou menos aquele do Odair. Claro que com as suas características, o técnico tem outras ideias, mas não mudou tanto assim. Mas então é isso, né? Alguma coisa o Cudê fez para mudar essa mecânica de jogo, porque as peças são as mesmas, mas a forma de jogar é diferente mesmo, né? O Internacional saía retrancado na sexta-feira. De noite o Inter saía retrancado na sexta-feira. E agora ele está jogando final da Copa do Brasil. E agora ele está jogando fora de casa, sem torcida adversária. Davi, mas sem não é torcida. pela torcida, Davi, é pela postura. O ano passado o Inter foi ganhar o primeiro jogo no Brasileirão fora, Davi. Mas a torcida faz diferença na postura, Léo. Davi, a torcida faz toda a diferença. A postura dos jogadores, a disposição dos jogadores em campo tática é outra, a ideia de jogo é outra. O Inter foi ganhar o primeiro jogo no Brasileirão no ano passado, na 15ª rodada fora de casa. Na 15ª rodada. E depois empolgou no ano passado. 5 rodadas, com 6 rodadas, já ganhou 2. Ele empolgou no ano passado, tanto que ele foi para a final da Copa do Brasil. Sim, mas ele foi para a final da Copa do Brasil ganhando do Palmeiras, que era o super time. Sim, mas aí foi jogar contra o Atlético Paranaense. Na final, botou o time dentro da pequena área, perdeu. Mas só que durante o trabalho do Odair tem mérito, Davi. Durante todo o ano, mesmo, mas durante todo o ano teve méritos do Odair. Só que fica sempre a imagem do final. É aí que tá. Isso é uma coisa de marketing até, né? O final, aquela imagem final que tu deixa é que importa. Quando, na verdade, teve todo um trabalho do Odair de recuperação do Inter, desde lá da segunda divisão, que ele pegou e foi construindo o time e fez um time sólido a partir dessa mesma base que está o Cudê hoje. O Cudê tem grandes méritos, é evidente que tem, mas a base está ali. Que é esse tripé aí, esse tripé de meio de campo formado por esses três jogadores. Mas a gente sabe que se o Papito tivesse conseguido o triunfo final, que é levantar a taça da Copa do Brasil com o Beira-Rio lotado, ele estaria até hoje no Internacional, ele não estaria treinando o Fluminense. No caso de um sucesso com a conquista da Copa do Brasil, ele ia estar até hoje na casa-mata do Beira-Rio. Aliás, treinando o Fluminense bem. E bem, o grande X da questão é que o Cudê está mudando. Eu ouvia muito lá no início dizer, não, ele tem um modelo de jogo. Ele é intenso, ele marca a saída de bola dentro do campo do adversário. Não, ele se deu conta. Ele disse, um carro só anda se tiver roda. Eu tenho uma ideia de competir na Fórmula 1, mas tu não tem carro para competir na Fórmula 1. Tu tem que disputar a fórmula que tu tenha carro para poder chegar, da forma que tu pode chegar. Então, ele está adaptando o time primeiro a se defender, como o Odair fazia, com um diferencial a seu favor, e um diferencial favorável e um contra. O diferencial favorável é que ele está tendo um jogador em estado de graça, chamado Thiago Galhardo. Grande jogador, é o maior jogador do Internacional hoje, melhor. Contratação 100% acertada. E o diferencial negativo é que ele não tem o Guerreiro. Então, mais razão ainda para fazer o que ele tem feito. Eu vou poluir o meio-campo. Vou tentar dificultar o adversário e vou tentar ter a bola. Para quando eu estocar, ter sucesso. É o que ele está conseguindo fazer contra o Atlético Mineiro e fez contra o Botafogo. E fez bem. Ele precisa ter essa consciência de que... O que a gente pode dizer do Caxias, Maurício Saraiva? Tu que é um cara que tem sensibilidade para essas horas, uma pessoa assim mais refinada do que a maioria dessa corja que compõe esse programa. O que tu dirias do Caxias? Que eu tenho as melhores expectativas do Caxias para a Série D, que no máximo 2, 3 contratações para que o time fique mais forte ainda. Na Série D, o Caxias suba para C, ele já bateu 2 vezes na trave para subir para a Série C, porque me parece o destino do Caxias, Pedro, o lugar certo do Caxias é o lugar onde está o Juventude.
Sim, também conviveram na Série B. E tem uma organização de gestão do Caxias, né, Pedro, que já vem numa sequência. Eu estava conversando esses tempos com o presidente Paulo César, e já há uma sequência de gestões, todas de um mesmo grupo, com a mesma ideia, e acredito que o Caxias vá subir para C e tomara logo esteja na B. O tamanho do Caxias não é para estar na Série B, muito menos na C. O Caxias é um time de mínimo Série B pela estrutura que tem, né? E esse técnico, Lacerda, olha o trabalho dele, ele fecha o gauchão em alta, porque em nenhum momento o Caxias apressou jogo, o Caxias deu chutão, o Caxias jogou o jogo contra o Grêmio e esteve muito perto de buscar a vitória. Ô, Pedro, não, e a fatalidade do Caxias, se pensar bem, é aquele golaço do Everton, que é um lance casual, quer dizer, um chute fora da área, não é nenhuma jogada estabelecida ou pré-estabelecida ou alguma coisa, é um chute que pegou bem, foi na gaveta. Bom, aí é do jogo, né? E os dois jogadores que entraram, o Claudinho e o Marcelo, centroavante, são dois jogadores de qualidade. A gente vê que já deu uma mudada. E o Caxias, no segundo tempo, no jogo do Centenário, ele já tinha dado uma pressão no Grêmio até o gol do Ivan. E se aquele gol não é anulado, talvez ele trouxesse, no mínimo, um empate para a Arena. Teve aquela questão do gol, mas o segundo tempo do Caxias lá, a partir da entrada do centroavante, já tinha sido um pouco diferente, já tinha dado uma outra cara, né? E é um time que estava sem jogar há mais de 30 dias. Mas daí provavelmente o Grêmio entraria mais ligado aqui, se vem com 2-1. Por incrível que pareça. É um papo de louco, né? Não, é um papo de louco. Não é papo de louco. Parece que é isso mesmo. O Grêmio, quando precisa, que vai jogar um negócio com responsabilidade, o Grêmio faz o que fez no Grenal. O Grêmio jogou demais no Grenal. O Grêmio fez 2-0, poderia ter feito mais dois gols. O Marcelo Lomba fez defesas inacreditáveis. Bom, e aí? E aí o Grêmio daqui a pouco fica rosnando em campo. O primeiro tempo contra o Flamengo, o Grêmio foi envolvente. O Grêmio foi envolvente. O Grêmio botou a bola na boca do Flamengo. Olha, foi uma atuação do padrão daquele Grêmio que a gente estava acostumado a ver. Né? E isso é um problema que o técnico tem. Toda hora tu tem que estar colocando os jogadores na tomada para jogar, para ir. Aquele primeiro tempo, Léo, por que ele vem contra o Flamengo? Porque o Grêmio marca naquele jogo. O Jean-Pierre fazia marcação alta lá no Diego Alves. Com 4 minutos, aliás, 4 minutos não, com 2 minutos de jogo, o Jean-Pierre já tinha uma falta no João Lucas, o lateral lá do Flamengo, e o Diego Souza já tinha uma falta, até acho que cartão amarelo ele já tinha tomado porque fez falta no Rodrigo Caio. O Grêmio pega a marca. Quando o Grêmio abre mão de umas funções solidárias, naquela ideia de assim, não, é só trocar passes aqui com talento que bota na roda. Aí o Grêmio se perde. O Flamengo, ano passado, conseguia fazer isso. Tinha jogos que tu via que o Flamengo descansava no jogo. Mas aí era muita qualidade e ele conseguia se resolver. O Grêmio, se ele ficar achando que é o super time das galáxias, né, que pode jogar só quando quer, ele vai se atrapalhar. O jogo de ontem, Davi, Vai, Guerrinho. O jogo de ontem tem um detalhe muito importante que o Renato, que merece todos os créditos pelos títulos que ganhou, o Renato ontem errou muito. O jogo pedia o Maicon muito cedo, mas muito cedo no segundo tempo, quando o Grêmio passou a não ter a bola. E ele fez todas as mudanças, inclusive ele tirou o Jean-Pierre e colocou mais 2 atacantes. Amigo, não adianta empilhar atacante se tu não tem quem arme. Como é que tu vai chegar na frente se tu não tem a bola? Não vai. Então ele pedia o Maicon. Exato. E quando ele colocou o Thiago Neves, eu fiquei curioso como é que ele vai armar, né? Porque tinha o Diego Souza, porque o Thiago Neves geralmente entra como falso 9. O Thiago Neves entrou na do Isaac e o Isaac foi fazer a do meio. O meio. Aí não saiu nada. Mas o Thiago Neves virou a uva do Renato. Como era o André antes, virou o Thiago Neves. Isso aí, eu estou dizendo que a torcida... Eu até estava achando que... acho ainda que se o Thiago Neves... Se houver possibilidade de o Thiago Neves se recuperar, eu não sei se existe possibilidade física, atlética, dele se recuperar, mas se houver, o Renato consegue recuperar colocando ele de centroavante, como estava colocando, falso 9. Ele vai lá sem muita responsabilidade de fazer composição no meio. Mas aí eu quero voltar... O Grêmio não precisa contratar só um centroavante. O Grêmio tem que contratar um armador também. Sim, um meia, né? Porque o Jean-Pierre não termina os jogos. E aí, quando ele não termina os jogos, entra o Thiago. O Thiago não dá a resposta.
Tu precisa contratar um armador. O Robinho, precisa do meia. O Robinho faz essa função. De repente pode ser fazer. Pode ser. O Robinho não é o Robinho. O Robinho fazia essa função o de Isaac forma mediana no Cruzeiro. O Davi. O Isaac, na linha de baixo, na linha de 3, ele tem jogado bem. O passe que ele dá pro PP no primeiro jogo é um passe de uma enfiada de bola. Que se é o Jean-Pierre aqui, a gente até elogiando. Olha a bola que ele acha o PP. Quem achou ali foi o Isaac. Então o Isaac pode fazer essa função, entende? Se quiser revezar com o Agora é um mistério. Só que é difícil, em Guerra, só para concluir. É um mistério esse negócio de tirar o Jean-Pierre sempre. Sempre ele tira o Jean-Pierre. Não se justifica. Nos 2 últimos jogos não se justifica. Aí no final do jogo, aquele negócio, aquela explicação, ele tá com um problema. Vai ver que é a hora da visita no hospital, tem que tirar, né? Vai ver que mas Guerrinha, um jogador de. Assim, ó, o Grêmio e Inter. E a maioria dos clubes continuam jogando com um tripé de meio campo, tá? Tem jogadores que auxiliam, claro, que baixam, aquela coisa toda. Mas a base dos times, na verdade, a base tática de todos os times é a mesma há muitos, muitos anos, que é o 4-3-3. É a base. Às vezes tu deixa um mais aqui, outro mais ali, naquela função defensiva, vamos dizer, né? Mas a base é essa, é 4-3-3. Então tu tem 3 jogadores que são a base do meio campo. O Inter tem esses 3 que eu tinha citado antes. O Lindoso, o Edenilson e o Patrick, jogadores de intensa participação no jogo. O Grêmio tem o Maicon, o Matheus Henrique e o Jean-Pierre. Ou, no caso, ontem era o Lucas Silva, o Darlan e o Jean-Pierre. Não pode um desses jogadores ficar sem participar do jogo. Mesmo que com a bola ele seja genial, ele tem que, no mínimo, ele tem que se deslocar. No mínimo, ele tem que... No caso do Silva, Inter, né, Davi? O que é, Diogo? E nenhum erra tantos passes como o Lucas Silva. Eu ontem, eu acho que todos concordamos que o Michael tinha que ter entrado naquele jogo ali, né? Para mim, tira o Lucas Silva ou o Darlan, os dois não estavam bem, coloca o Michael ali, o meio do campo do Grêmio já mudaria completamente de figura. A bem da justiça, o Renato justificou no final do jogo que o Michael foi no quarto do Renato e disse que estava com dores musculares e que ele ficou no banco para jogar muito pouco tempo, né? Talvez não devesse nem ter ficado no banco, estava com dores musculares, enfim. Exatamente isso. Mas foi a justificativa do Renato. Isso. Se não está 100%, se não está 100% e um banco que só tem 6 jogadores, tu não vai botar um cara que possa te comprometer. Se o cara está no banco é porque ele está apto. São só 6 no banco, não é 12, são 6. Daí, tu tem que contar com aqueles caras. Eu achei muito a composição o banco ontem mostrou. Eu achei estranha a composição. O banco ontem, Duda, mostrou o limite atual do elenco do Grêmio. Se você quiser colocá-lo na candidatura a título de todos que vêm por aí, a limitação de elenco do Grêmio na saída do Everton e quando há lesões como a do Maicon e a do PP, que hoje são protagonistas. O PP está no caminho de virar o protagonista que o Everton era e o Maicon já é protagonista de muito tempo. Se você perde esses jogadores e na formação do banco você tem que fazer um esquema em que o Isaac vira o seu segundo volante para tirar o Jean-Pierre, e aí por isso me pareceu não ter funcionado, o Jean-Pierre precisa de tudo que o Davi falou, a participação sem a bola aumentar, tudo isso. Mas se ele sai 2 vezes seguidas e o time cai, então você não pode tirá-lo. Você vai adaptar, você vai deixar ele em campo para ter a bola. Mas tem que ver também, Maurício, tem que ver quem entrou no lugar, né? O Tassiano quem estava no banco, né? O Thiago Neves tentando em todos os jogos. Mas é isso que eu estou dizendo, Davi. Tu lembra que em alguns jogos, desculpa te interromper, Davi, mas só para concordar contigo. Também. Tu lembra que em alguns jogos, do Campeonato Gaúcho, inclusive, o Thiago Neves sobrava do banco para o Tassiano ficar no banco, porque o Tassiano tem a limitação dos 6 jogadores. E o Tassiano é múltiplo, ele entra em várias funções. Ontem tinha que estar o Tassiano no banco e não o Thiago Neves. E aí entra o Tassiano para fazer essa função. Mas faz 2 jogos ele gosta do Thiago Neves. Faz 3 jogos já que o Tassiano perdeu lugar na hierarquia para o Thiago Neves. A questão do Davi falou do meio campo do Inter, para mim os 3 jogadores que são os pilares dessa ideia de jogo, não é nem o Lindoso. O Lindoso faz um trabalho na frente da área, tem uma boa saída, mas são os 3 meias, e ele conseguiu encaixar o Bosquilha, Edenilson e Patrick. Por quê? Porque eles têm uma entrada na área, eles têm apetite ofensivo, tem vitalidade e muita energia para marcar e para recompor. Esses jogadores, sim.
Eu cheguei a escrever isso, e isso aí que tu está dizendo, eu quero concordar plenamente contigo, chamei de trio de ferro. Jogadores que conseguem chegar no ataque, jogadores que marcam, jogadores que fazem a função ofensiva e a defensiva, que estão na frente do Lindoso e atrás do Galhardo. Está dando uma sustentação que me parece a melhor coisa do time do Internacional. E aí que tem a diferença grande, né, Pedro, na ideia de jogo, porque na ideia do Odair, esses jogadores estariam na linha atrás da bola. E na ideia do Eduardo Cudê, estão marcando lá na frente. Ah, mas o Odair quer direito autoral. O Odair disse que nunca botou o Moledo, o Musto, mais 2 zagueiros, mais um volante. Ele disse que isso mas aí o não Odair ganhou do jogo. Calma, para aí. Estou reclamando do Odair, o cara ganhou do Cudê, tia. Eles contra o Atlético Mineiro marcaram, não é atrás da bola, marcaram na frente do Lomba. Não, eles não marcaram atrás da bola. Atrás da bola seria uma maravilha. Pois então. Então é isso que eu estou dizendo. Ele está se adaptando. Ele está se adaptando com o que tem na mão. É isso aí que ele precisa fazer. Mas contra o Botafogo, o Inter voltou a ideia de marcar lá na frente. Não, o Inter no segundo tempo. 15 minutos. Ô, Léo, no segundo tempo, se aquele gol é validado, o primeiro gol é validado, o jogo muda de figura. Tu vai te defender como te defendeu contra o Atlético. Tem méritos? Tem. Por quê? Porque ele estava na guerra só com o Galhardo. De atacante, só o Galhardo. Depois ele recorreu ao Marcos Guilherme, e até eu vou te dizer uma coisa, o Marcos Guilherme errou um gol e eu não tenho nada para criticá-lo. Ele estava na hora certa, no lugar certo. Ele só não foi feliz na conclusão. É ali que ele pode jogar. É ali. Agora, o que fez o Inter depois do 2-0? O Inter tratou de se preocupar em defender, sair em contra-ataque. O que está certo, não está errado. Está 2-0. Agora, toma um gol, o Botafogo cresce, tu vai te defender, e é justo que se defenda. Tu tem que te defender. O Grêmio fez isso ontem. O Grêmio terminou com David Braz, Kahneman e Jeromel. O Renato pedindo, pelo amor de Deus, para o árbitro que tinha estourado o tempo. Claro, mas com o 2-0, Guerra, com o 2-0 no placar, o pepino é do Paulo Autuori. Quem tem que procurar gol, quem tem que fazer gol, é o Botafogo. Evidente, claro que sim. E aí o que ele faz? Não. E outra, quando ele leva o gol, ele bota o Musto. Por quê? Porque ele sempre, não, tá certo, que eu falei no primeiro bloco, ele perde o meio, ele começa a perder o meio campo, tem dobra em cima da marcação dele, e a marcação lá ofensiva, até porque cansa tu ficar marcando o tempo todo lá em cima, tem mais uma coisa. A dar espaço, né? Mas o Odair fizesse isso, davam no Odair. Tem mais um detalhe, Ele fazia todo domingo. Tem mais um detalhe que a gente precisa... A gente precisa clarear. O Internacional, sábado, jogou com uma semana livre. O Botafogo jogou no meio da semana. Isso é verdade. E o Inter terminou se defendendo. Tem mais isso, uma semana livre. Deixa eu o Botafogo marcou 2 gols que foram anulados. Teve um lance que o Botafogo reclama pênalti ali, se o juiz tivesse marcado, ninguém ia reclamar. O Botafogo foi para cima. Ele tem um jogador alto ali, que é até parecido com esse que interessa ao Grêmio, o Kleber. Como é que é o nome dele? Baby, Matheus né? Babi. Jogou no Grêmio, Davi. Foi da base do Grêmio. Ele deve ter o quê? 1,95 m por aí. Ele fez um golaço. É um jogador interessante, jogador de movimentação. Ele incomodou um monte a defesa do Inter. Olha, o Botafogo não foi uma galinha morta no jogo, não. Não, o Botafogo estava 10 jogos invictos, foi uma vitória importantíssima do Internacional. Deixa eu lembrar aqui, o Veronese está me mandando a seguinte informação. Está à venda a camisa do tricampeonato do Grêmio, na Grêmio Mania online, portanto, e também em toda rede de lojas oficiais da Grêmio Mania. Então, o torcedor do Grêmio, se quiser a camisa do tricampeonato, já sabe, né? Vai na loja do Grêmio ou na Grêmio Mania online. É o aviso que me dá o Veronese, o Grêmio tricampeão gaúcho. Nós vamos ao intervalo comercial, mas antes deixa eu ter umas lembranças aqui. Tintas Killing, a tinta gaúcha. KTO. Gosta de esportes? Te registra lá para fazer teus palpites. Chama lá no Insta, @KTO, _Brasil. O atendimento deles é demais. O Cicobi, seja qual for o seu plano com o Cicobi, você sempre tem o todo crédito. Faça parte. Vamos ao intervalo comercial. Voltamos em seguida à última parte deste Sala de Redação.
Última parte do Sala de Redação, 14 horas 22 minutos. Estamos discutindo o Cudê, estamos discutindo todo mundo. Mas esse Cudê, ele não está fazendo bem aquilo que tu anunciava, né, o Leonardo Oliveira? Essa é a discussão que nós temos no momento. Ele está se retrancando quando necessário. O que, aliás, eu concordo. Está ganhando, segura o resultado, não tem problema. Mas aquilo que ele vai e faz... Mas é o que mostra, os recursos que ele tem, né, Pedro? É o que mostra os recursos que ele tem. Porque esse lance realmente, assim, chega a ser xarope, assim, a gente chegar e falar que quando o Inter vai mal, a culpa é toda do Cudê, que é um técnico horroroso, que não sei o que lá, que é teimoso, e aí quando ele vai bem, como a forma como está indo mesmo, com 4 vitórias, enfim, 5 vitórias, 5 vitórias em 6 jogos, aí o mérito é do Odair. Porque tinha. Cara, ele só. O Cudê tem as mesmas peças do Odair, na verdade, assim. Peraí. Não, tá errado, a premissa tá errada. Ninguém disse que é mérito do Odair. A gente tá dizendo que ele tá usando algumas coisas que o Odair usava. Sim, ele tá usando. Ele tá usando as mesmas peças, né? Mas eu sei disso, eu tava lá no Beira-Rio. Campeonato Brasileiro, pois é. Peraí, eu que falei isso, Malenotti. Eu não disse que é mérito, é mérito do Odair, ele está copiando. Não, tu fala que é a espinha dorsal, do Odair e tal, né? Que sinal que ele está vendo que aquilo ali era uma coisa certa que ele tinha que aproveitar. Ou alguém acha que o Odair errava em tudo, errou em tudo no Inter? Não, né? Claro que não. Eu era o mais papitista também, agora eu sou cudezista, né? É isso que tu é. Eu quero lembrar as duas ideias diferentes de futebol. Os times são posicionados de forma diferente. Os times são posicionados de forma bem diferente. Por vezes está bem parecido, hein, Diogo? Vamos organizar um negócio aqui, Pedro. Só para não parecer que é esse papo de maluco. O que está mais diferente, Maurício, é que o Odair nunca botou 3 zagueiros e 2 volantes. Isso ele nunca fez. Eu quero lembrar essa lembrança do Rafael de que, e ele tem toda a razão, quando perde a culpa é do Cudê, se o Inter ganha a responsabilidade não é do Cudê, seria injusto. Mas este alerta precisa ser dado também para boa parte da torcida do Internacional. Porque eu estava na transmissão de Inter e Fluminense, quando o Inter perde de virada para o Fluminense, e eu lembro do balanço final pós-jogo, a quantidade de gente que queria linchar o Odair, o Cudê, e não era gremista. Eu não estou falando de gremista. Eu estou falando de torcedor do Internacional que entrou lá na interatividade do balanço final para dar pancada do 1º ao 5º, e o comentarista da hora, casualmente eu, disse o seguinte: a crítica está desproporcional. O Cudê tem 3 vitórias em 4 jogos. Perdeu para o Fluminense do Rio de Janeiro de virada, mas isto é pontual. Isso não desfaz o trabalho do cara. Só que passa uma semana depois e parece que o Cudê não erra nunca. Não. Mas o Cudê, como qualquer ser humano, erra. E quando erra vai ser criticado, mesmo que líder do campeonato. Porque quando ele é elogiado por merecimento, é porque ele tem os seus acertos. Para não parecer que ou você adere ou você é contra o cara para sempre, porque isso faz parte de um Brasil que não funciona. Que é um Brasil que não conversa. O treinador é assim, né, Maurício? O treinador é assim. O que a gente tem que entender é que as coisas não são tão radicais, né? Treinador inteligente é aquele que chega num clube e pergunta assim: o que deu certo aqui ano passado? Deu certo isso aqui deu errado. Muito bem. O que deu certo nós vamos começar com isso. E vamos mudar o que deu errado. Nós temos um exemplo muito claro disso, o atual Flamengo. Chegou um treinador novo, mudou tudo. Agora, ontem, ele já botou o time como vinha no ano passado. Ele ganhou, foi um jogo que ele sofreu na Vila? Foi, sofreu, mas teve chance até para fazer de mais gols que fez. E ganhou o jogo. Agora, não chega um cara lá e diz: olha, eu cheguei com um método novo, eu vou mudar tudo. Vai dar errado. Primeiro tu vê o que deu certo quando tu saiu. Exatamente, deu certo, deu. Isso aqui vamos manter. Se com o andar da carruagem não der certo, eu vou mudar. Mas eu vou arrancar com isso. E vou tentar mudar o que deu errado. Não, vou mudar radicalmente. Vai mudar radicalmente, vai cair do cavalo. Então, eu acho que o Cudê vinha trabalhando de uma forma, pensando na cabeça dele, que vinha da Argentina, diz: eu chego lá agora para fazer um time para atacar, um time para sufocar, um time para ganhar jogando bem.
Muito bem, ele pegou um campeonato gaúcho, uma pré-Libertadores, um início de Libertadores, e conseguiu resultados. Algumas partidas o time deixou a desejar. Aquela partida contra o Santos, aquela é para guardar. Aquela foi espetacular. Muito bem. Aí agora caiu a ficha dele. Ele disse, parei um pouquinho. Eu não tenho o Guerreiro. Eu não tenho condições de atacar o adversário. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro me proteger. Porque é muito mais fácil eu fazer 1-0 do que fazer 2-1. Aliás, eu estou curioso para ver o Internacional o dia que largar atrás. Ainda não largou. Tomara que não largue. Mas eu estou curioso para ver qual vai ser a reação. Se o time vai se atirar para frente, se o time vai se abrir, como é que vai ser. O jogo de quarta-feira é um grande teste que o Internacional terá. Ah, vai ser sufocado? Acho que não. O Palmeiras não está com essa bola toda. Mas vai ser pressionado. Vai ser um jogo que ele vai ser mais exigido. E ele não tem ainda peças que ele precisaria ter. O Guerreiro, por exemplo, né? Eu não sei o que passa na cabeça dele para esse jogo, mas tomara que passe pela cabeça dele a mesma forma de jogar que ele enfrentou o Botafogo. Primeiro tenta se proteger, depois tenta surpreender o adversário. Mas para ser justo com o Cudê, Pedro, rapidamente uma frase. Para ser justo com o Cudê, ele faz o resultado do seu jeito. Atacando, colocando jogadores no campo adversário, ele faz o gol assim. Depois, por estratégia, nos últimos jogos, aí Atlético Mineiro e Botafogo, ele pode até se defender. Mas ele faz o resultado do seu jeito. Ele não mudou, né? Ele continua marcando na frente, continua espetando laterais. O Inter no sábado chutou 7 vezes a gol. Deu 7 arremates, 4 deles no gol. Mais do que o Botafogo, e depois com o resultado pronto, como ele não consegue segurar a bola na frente, porque ele não tem o cara que segura a bola na frente, o que ele fez? Ele botou o Musto e começou a cozinhar o jogo. Aí que eu acho que o Praxedes, Léo, pode ser uma alternativa. Tá bom, deu, gente, deu. Início, né? Amanhã tu defende mais, o Cudê e todo mundo, tá, Diogo Oliveira? Eu trago ideias, eu trago ideias, não é defesa, eu trago ideias pro debate. Diogo Oliveira, eu tô falando, não é tu já é manjado. Ele já pulou, Pedro. Ele já pulou. Amanhã tu defende o Cudê, ele já disse. O Pedro quer me enlouquecer. Que vestida de carapuça. Não, porque era que eu que tava vestida falando. de carapuça. Não, mas é que era eu que tava falando. Sabe aquela história, ô Malenotti, que o cara grita, um se vira assim, opa! Kelly Matos. Por isso olha, eu vou te dizer, e houve quem preconceituosamente dissesse que as mulheres fazem chacrinha. Vocês hoje estavam impossíveis. Não, hoje foi terrível. Normalmente estamos impossíveis. E era um falando por cima do outro, e meu Deus do céu, uma hora era Léo, outra hora era Diogo, aí Pedro chamava Diogo e era Léo, e era Léo e era Diogo. Jesus, tô tonta. É o calor do futebol, Uma segunda-feira que o Grêmio é campeão, que o Inter é líder do Campeonato Brasileiro, que o Caxias faz um jogo extraordinário dentro da arena. Tu queres tristeza? A gente quer falar. Jamais. A gente quer contar essa alegria, Kelly Matos. O que tu vai falar daqui a pouco? Quais são as principais informações? Tomara que só seja coisa boa.